Boa tarde, companheirada. Espero que estejam todas e todas bem. Estamos em mais uma etapa do Jura, Jornada Universitária em Defesa da Reforma Agrária. O Jura está na sua 6ª edição, né? É um movimento que ocorre anualmente em diversas instituições e universidades do Brasil, com o objetivo de debater a questão da reforma agrária, entendendo a terra enquanto uma questão de poder. O lema dessa 6ª jornada é Reforma Agrária, Popular e Projeto de País. Ou seja, como é que nossos desafios de classe se colocam em movimento não apenas conjuntural, mas apontando para um projeto de nação que tenha como base os objetivos da classe trabalhadora. Meu nome é Magno, eu componho a Comissão Pastoral da Terra e também o grupo de pesquisa GPENDEC, que vocês já viram a apresentação no início do nosso vídeo. É um prazer muito grande estar aqui nesse momento, coordenando essa mesa, que vamos ter o professor Guilherme Hollis para explanar para nós o debate sobre a questão da emancipação, da emancipação, luta de classes e o desafio da conjuntura. Nesse momento, é fundamental que a gente tente fazer esse debate de uma maneira mais profunda possível. Aproveitando a temática e aproveitando também que estamos em abril, o mês do aniversário de Lenin, eu gostaria de citar um pequeno trecho do seu livro Estado e Revolução, que para nós esse momento é de fundamental importância para a gente compreender o que significa a luta de classes, tendo em vista o momento histórico que nós vivenciamos. Lá no meiozinho do livro, né, Estado e Revolução, Lenin faz o seguinte debate: o proletariado necessita do poder de Estado, de uma organização centralizada da força, de uma organização da violência, tanto para reprimir a resistência dos exploradores, como para dirigir a imensa massa da população, o campesinato, a pequena burguesia, o semiproletário, na obra da organização da economia socialista. Educando o Partido Operário, o marxismo educa a vanguarda do proletariado, capaz de tomar o poder e de conduzir todo o povo ao socialismo, de dirigir e de organizar uma nova ordem, de ser o educador, o dirigente e o chefe de todos os trabalhadores explorados na obra da organização da sua vida social, sem a burguesia e contra a burguesia. Pelo contrário, o oportunismo hoje dominante educa no Partido Operário representantes dos trabalhadores mais bem pagos, que se desligam da massa, que se arranjam bastante bem sob o capitalismo, que vendem por um prato de lentilhas o seu direito de primogenitura, isto é, renunciam ao papel de chefe revolucionários do povo contra a burguesia. Em tempos de frente amplíssima, é importante a gente fazer esse debate e, nesse sentido, eu convido o professor Guilherme para que ele possa explanar a sua compreensão da atual conjuntura, né? Assim como trazer para nós alguns ensinamentos em relação ao papel do partido, ao papel da organização da classe trabalhadora, tendo em vista um projeto revolucionário de poder. Tranquilo, professor? Seja bem-vindo. Desde já é um prazer muito grande, me sinto muito honrado em estar aqui contigo. Muito obrigado, Magno. A honra é toda minha. Você me ouve bem? Está me ouvindo bem? Sim. Ótimo. Que bom, que bom. Olha, deixa eu dizer para vocês que eu estou encantado com essa abertura. Eu não conhecia o grupo, achei o grupo sensacional, o trabalho, a migração, o histórico do grupo. É um grupo que demonstra a bravura da luta que a gente vem travando nesse Brasil dos últimos anos. Gostaria de dizer também que essa música que acabou de tocar é simplesmente sensacional, é linda. Eu vou roubartilhar, eu cheguei a colocar nos comentários públicos, isto é, vou citar este camarada e rodar essa música e divulgá-la o tanto quanto eu puder. Eu gostaria de agradecer a todos da organização do evento, em especial a camarada Maísa Brandão, que foi quem mais proximamente me trouxe até aqui, me aproximou de todas e todos, e é com imenso prazer, imensa honra
que eu estou aqui presente. Deixa eu contar meu tempo aqui, que eu não gosto de desrespeitar o tempo de ninguém. Eu sou super Caxias com relação ao tempo. Hoje eu estou na universidade, estou fazendo a palestra direto daqui, então se eu tiver algum problema de instabilidade, eu não sei por quantas estamos aí, o nosso sinal e tal, mas é a nossa primeira semana de aulas presenciais, depois de mais de 2 anos no remoto. Em casa eu tinha estabilizado a internet, então em casa eu tinha segurança de que tudo estava funcionando bem. Então está tudo meio provisório, mas eu espero que tudo corra bem. Aqui atrás de mim, desse lado aqui, está a bandeira do Uruguai. Esta universidade que eu trabalho, essa universidade que eu estou, ela fica bem na fronteira mesmo, no fronte, aqui na ponta sul do Brasil, na fronteira com o Uruguai. E esse sol que vocês enxergam aqui é o sol da liberdade, simbolizado pelos platinos, não é? Então é a bandeira do Uruguai, porque nós estamos muito próximos. Aqui eu saio para fazer uma caminhada ou comprar um pãozinho para o café, já compro ali no Uruguai, volto. De um lado da rua é Uruguai, do outro lado da rua é Brasil. Então, é por isso esse pertencimento, não é? E desse outro lado aqui, a bandeira do Andes, que é a minha forma de organização política. Eu não sou organizado em um partido, sou organizado em um sindicato, e é onde eu tenho feito a minha luta, a minha militância. Creio profundamente que sem organização não há luta possível. A gente até luta, mas a boa luta é aquela que se faz organizada. Aliás, para citar também o Lenin, que você acabou de citar. E vendo essa multiplicidade de sotaques que eu ouvi agora, da própria apresentação, eu gostei do cafezinho que o camarada mostrou, era uma xícara enorme, desse tamanhão assim, ó, e ele falava cafezinho. Achei muito engraçado. Eu não estou tomando cafezinho, embora se tome muito café, eu estou aqui tomando o meu chimarrão. Aqui é a bebida, cada lugar do Brasil com o seu copo, né? Então, cada um com o seu costume, cada um com a seu jeito de ser. E aí eu parafraseio também Rosa Luxemburgo, que diz: jamais exerceremos nossa diversidade humana enquanto não formos socialmente iguais. Então, este é o caminho. Que bom ouvir os sotaques, a multiplicidade, a diversidade, cada um com o seu jeito de ser e todos engajados, digamos assim, numa mesma luta, que é a luta contra o capital. Pois bem, vou adiante, né? Faço a fala agora mesmo, é isso, né? Não há nenhum outro momento. Muito bem. Então, olha só, quando a Maísa me passou o tema da nossa apresentação, ela me deu o nome do evento. E o nome do evento não requer subtexto. Ele é correto, eu diria, no sentido de que ele não precisa de complementos. Veja, a luta de classes na conjuntura atual. Isso é o tema. O tema está muito feliz na escolha. E uma pergunta que se segue: como pensar a perspectiva emancipatória? Quando a Maísa me passou esse título, imediatamente me veio na cabeça o suporte a partir do qual eu faria a fala aqui para todos e todos os camaradas. O livro que me veio em mente foi este livro aqui. É um livro acessível a todos vocês. Os Desafios da Esquerda Latino-Americana, um livro da Marta Harnecker. É um livro comercializado pela Expressão Popular, uma editora progressista também. Ele tem disponível, eu consultei. É um livro bem barato, bem interessante. Em especial, os 2 últimos capítulos desse texto. Aí, do título do evento, eu formulei uma pequena proposta, como diria o Zé Paulo Neto, uma hipótese de trabalho aqui para a nossa tarde. E aí, então, do título, eu formulei emancipação, luta de classes e os desafios da conjuntura. Eu tentei simplificar um pouquinho, muito embora o título original seja muitíssimo melhor. E bom, então parto nesse sentido, antes de pisar no texto direto da Marta Harnecker, eu parto das 2 âncoras iniciais da fala, da minha proposta de trabalho para agora de tarde: emancipação e luta de classes.
Quando eu falo emancipação, o que me ocorre, o que vem na minha cabeça, é o que foi dito pelo Marx, lá na contribuição à crítica da filosofia do direito de Hegel. Este pequeno livrinho aqui, que o Marx publicou nos Anuários Franco-Alemães, logo que ele começou a ser editado por ele e por Arnold Hugh, saiu um número só, um número duplo. Num deles o Marx colocou esse textinho aqui, esse pequeno texto. O Marx tinha saído da lua de mel em Kreuznach, lá ele fez uma longa crítica a Hegel, a filosofia do direito de Hegel, que só veio à luz muito depois da morte de Marx. E aí, para esse longo manuscrito, o Marx tira um pedacinho, digamos assim, excerta, uma introdução, que na verdade é uma longa conclusão do texto. É o que nós conhecemos, este aqui, né? A introdução à crítica da filosofia do direito de Hegel. Aqui, Marx traz à luz o sujeito histórico da emancipação. Lembro a etimologia da palavra emancipação. E, que significa retirar, manu, que é mãos mesmo, não é mesmo? E tipare, do latim de cima. Então, emancipação quer dizer literalmente tire suas mãos de cima. Ou como diria Renato Russo, tire suas mãos de mim, porque eu não pertenço a você. Então é o proletariado, sujeito histórico marxiano, dizendo: tire suas garras de cima da gente, burguesia. Nós seremos o sujeito histórico a fazer o movimento rumo à revolução. Então esse é o princípio a partir do qual eu estou tomando a ideia de emancipação. Tem um subtítulo também, que é emancipação, imediatamente ligado à luta de classes, ou tudo no plural, lutas de classes. Marx jamais usou essa expressão no singular. Não existe singularmente compreendido. Ela é sempre múltipla, ela é sempre diversa, porque diversa é a classe trabalhadora, diversos são os desafios da classe trabalhadora. Luta de classes, quando eu penso, me vem na cabeça outro texto de Marx, um pouquinho depois do primeiro, do que eu citei antes, que é o que todos conhecem, né? Que é o texto de Marx, digamos assim, o mais popular, Marx e Engels agora, que é o Manifesto Comunista, o Manifesto do Partido Comunista originalmente. O primeiro, o Crítica à Filosofia do Direito, é de 47, vem à luz finalmente, pronto, né? Ele começa a ser publicado em 45 e depois ele ganha o mundo em 47. O Manifesto de 48, como todos sabem. Ali me parece que vem a todos nós a ideia de luta de classes como motor da história, nas palavras de Marx e Engels, mas da forma mais dinâmica possível. Vejam a importância disso. Não é como o primeiro, que é um texto científico, é um segundo texto de cariz mais jornalístico, é um panfleto político, um manifesto, mas ali a luta de classes aparece como o meio, o veículo, a forma como a emancipação se dará. Então, eu parto do princípio desses dois textos aqui, ancorado neles que estão conceitualmente ditos aí a nossa fala, tá bom? São textinhos aí de fácil acesso, no Google a gente consegue com facilidade. Pois bem, depois disso, quando a Maísa confirmou, eu pensei, eu não vou preparar um texto exclusivo, até porque a nossa fala não será muito longa, eu vou falar aqui por volta de meia hora, talvez um pouquinho mais com as perguntas depois. Aí eu pensei, por que não trazer a própria Martha Harnecker para o diálogo do texto, não é? Diria uma das maiores marxistas que eu, pelo menos, conheço, faleceu há pouco tempo, em 2019, a Martha Harnecker, uma autora monumental, uma autora fantástica. Aliás, uma autora que soube compreender muito bem Lenin, não é? E compreender Lenin não é uma tarefa fácil, nós sabemos disso. Então, entre muitos textos da Martha Harnecker, quando eu pensei nesses dois elementos, emancipação e luta de classes, e os desafios da conjuntura, a palavra desafio me despertou logo este título aqui. Martha Harnecker,
no ano 2000, portanto, há 23 anos, ela escreve esse pequeno livrinho aqui, tá, pela expressão popular, Os Desafios da Esquerda Latino-Americana. Eu li esse texto há pouco tempo e logo que pintou o convite, eu pensei comigo, aquele texto é o texto para eu trazer para os camaradas, para a gente dar uma olhadinha com mais atenção nele. E vejam, a maior surpresa, relendo os 2 últimos capítulos agora, é os desafios da esquerda latino-americana, lá nos anos 2000, quando a Marta Harnecker concluiu seu texto, são muito e praticamente os mesmos que nós temos hoje. É impressionante. Claro que a conjuntura é outra, claro que as forças são outras, claro que a tática talvez tenha mudado um pouco, mas a estratégia está posta no horizonte e ela é a mesma. Não é? Aliás, outro belíssimo texto da Marta Harnecker, Tática e Estratégia. Tática e Estratégia. Como hipótese também, eu parto do seguinte princípio antes de ir para o texto mais diretamente. Vejam, o Lenin, em 1902, salvo algum engano, o Lenin publicou Que Fazer? Todos aqui conhecem. É um título que tem um ponto de interrogação. Que fazer? Eu tenho acompanhado nossos debates na esquerda e me topado com as dificuldades que todos nós nos topamos, e tenho pensado, estou brincando com a ideia, hein, por favor, tenho pensado que o Lenin hoje, se publicasse um texto com essa mesma motivação, ele não nos faria essa pergunta, que fazer? Por quê? Porque, de uma forma geral, todos sabemos mais ou menos o que fazer. A nossa dificuldade, meus camaradas, é um pouquinho outra. É como fazer. E mais, o que não fazer? São esses, eu diria, o grande desafio que a gente tem no horizonte. Como fazer e o que não fazer. São as duas grandes questões que a gente tem que resolver para enfrentar os desafios que a conjuntura tem nos trazido. Tá bom? Então, pontualmente para o texto, a partir dessa introdução, eu vi que o Ricardo ali colocou nos comentários, não é mesmo? Ele colocou ali os livros desafios. Perfeito, muito bom. Exatamente, Ricardo. Muito obrigado. Está nos comentários ali a citação mais ampla do livro. Então, vejam, esse livrinho, pequeno livro da Harnecker, ele tem 5 capítulos, não é mesmo? Os desafios mesmo, eu diria que os 3 primeiros ela apresenta assim, ela faz mais uma construção teórica do contexto, do cenário, da conjuntura, podemos dizer assim, e nos 2 últimos ela começa a fazer as propostas, então, num sentido mais político-prático, que é o que nos interessa aqui, uma fala breve, num evento acadêmico-político, acadêmico-intelectual. O 4º é muito interessante, mas eu não vou falar. Se o nosso evento fosse mais longo, fosse, por exemplo, uma oficina de uma tarde inteira, eu começaria por ele, pelo 4º, que tem por título Um Instrumento Político Adequado aos Novos Desafios. Quer dizer, é a Marta Harnecker abrindo a caixa de ferramentas e dizendo, está aqui o instrumento político, é com ele que a gente vai fazer a luta. Vamos passar, porque a nossa fala é bastante breve. E então, eu vou para o 5º elemento, e aí ele é muito particular. Olhem só o título, diz assim, está aqui nesse livrinho aqui, que o camarada Ricardo já colocou ali no chat, tá? Diz ela, a esquerda e as reformas. Dizia Marta Harnecker, há 23 anos. E eu diria que hoje os desafios são muito, muito mesmo parecidos. Olhem só como é que ela começa. Eu não vou ficar lendo o texto, não é uma leitura, mas é um debate rente ao texto, que é o que eu gosto de fazer nas aulas públicas aí que eu tenho militado. Então diz a Marta Harnecker assim para a gente muito rapidamente. Diz ela, a esquerda tornou-se reformista? Eu diria mais ainda nessa questão. Será que muitas vezes nós não estamos, digamos assim, nos julgando reformista e isso não nos paralisa para a luta? Ela formula 3 questões. Olha que interessante. Diz ela, página, para quem depois for procurar, está lá na página
85, diz ela. O fato de crescermos, de crescentes setores da esquerda latino-americana nos últimos anos, já era para ela, é mais ainda para nós agora, terem privilegiado os espaços institucionais, significa que se tornaram reformistas? Olha que pergunta importante. Quando a esquerda ocupou espaços institucionais, necessariamente ela perdeu a perspectiva aguda da luta, mas ela perdeu a sua radicalidade, no sentido marxiano do termo, perdeu a sua raiz. Ela segue fazendo perguntas. Ela é muito provocativa. Os textos da Martha Harnecker são político-práticos, é como você ter na mão uma ferramenta para a luta, muito simples, ela escreve para ser lida e entendida desde alguém que pega Marx pela primeira vez até quem está na luta já há um certo tempo. E ela segue nos provocando e diz assim: para responder essa pergunta, temos de responder previamente outras. Olha que sensacional, olha que dialético isso. Para responder uma pergunta, ela formula mais 3. A primeira: uma esquerda que privilegia o campo institucional é necessariamente reformista? Ocupar a institucionalidade da política burguesa nos torna menos agudos, menos radicais, mais reformistas? Será mesmo? Segunda pergunta que ela faz: uma esquerda que rejeita o campo institucional, quer dizer, ao contrário, né? Agora aquela esquerda que, digamos assim, se julga mais eu vou, com risco do uso do termo, eu vou usar, mais ortodoxa, digamos assim. Ou, novamente, para lembrar o Lenin, sejamos ortodoxos na teoria e heterodoxos na prática. Mas a Martha Harnecker nos pergunta: uma esquerda que rejeita o campo institucional e apresenta saídas muito radicais, ela é, a Martha Harnecker está perguntando, hein? Ela é necessariamente revolucionária? Sensacional essa pergunta, né? Será que ser radical, agudizar a luta, afastar-se da institucionalidade burguesa, é de fato provocar tática e estrategicamente uma revolução? Terceira e última questão: ser partidário de avançar pela via das reformas hoje, ela dizia há 23 anos, eu digo agora, neste 29 de abril de 2022. Ser partidário de avançar pela via das reformas hoje em dia é ser reformista? Aqui ela fecha a questão. Para começar, ela segue dizendo e diz assim: parece-me importante refletir sobre o que escreveu Lenin já há algumas décadas. Então, vamos ao nosso camarada Lenin. Olha que interessante. O maior perigo, talvez o único, isso aqui é Lenin, citação direta. Eu faço uma coisa muito tosca. A Maísa, que já me conhece há mais tempo, sabe, eu mostro o livro, como se isso ajudasse. O certo seria eu preparar um PowerPoint, mas eu não tenho tal habilidade, então eu leio e mostro o texto mesmo. Vejam, é Lenin sendo citado diretamente, tá? Uma citação direta. Olha só. O maior perigo, talvez o único, diz Lenin, para o verdadeiro revolucionário é exagerar o revolucionarismo. Lenin, hein? Ignorar quais são os limites e condições em que os métodos revolucionários são adequados e eficazes. É Lenin duvidando da sua própria luta, problematizando a sua própria luta, se perguntando mesmo, eu diria. Quase todos, segue Lenin, quase todos os revolucionários autênticos fracassaram quando se puseram a escrever as palavras revolução com maiúscula, a elevar a revolução a uma coisa quase divina, a perder a cabeça e a capacidade de refletir. Lenin. Analisar e verificar com a maior calma e sensatez em que momento e em que circunstância e em que esfera de ação se deve agir. Olha agora, hein? Olhem agora. Agir de modo revolucionário
e em que momento, e em que circunstâncias, e em que esfera é preciso passar a ação reformista. Lenin escreveu isso no início do século XIX. Início do século XX. Imagina se ele tivesse sobrevivido, tão jovem que morreu, depois daqueles 3 derrames, não deu tempo de avançar em algumas ações que ele queria ter feito, não é? Como não há C na história, se Lenin tivesse visto um pouquinho mais do devir histórico, ele talvez dissesse, tá vendo? Eu avisei. Tô brincando, camaradas, tô brincando. Mas falando sério, obviamente, não é? Obviamente. Na sequência, bom, este aqui diria assim que é para nós, esta citação direta aqui seria uma prévia resposta à nossa hipótese de trabalho, que é pensar a emancipação e as lutas de classe diante dos desafios que a conjuntura nos põe. A Harnecker faz um item 2, em que ela cita um autor conservador, o Bobbio. Eu pulo e passo ao item seguinte, e ela diz assim, é o item 3, página 86. Condições, diz a Martha Harnecker, para que a luta institucional cumpra objetivos revolucionários. Ora, vamos pensar juntos. Dentro dos quadros, no sentido de limite mesmo, da democracia burguesa, a luta institucional está dada. Há condições concretas para a revolução amanhã às 8 horas da manhã, como diz o Zé Paulo brincando com a ideia, Marx e Engels, sobretudo Marx, sempre esperou a revolução para o outro dia de manhã cedinho. Ele tinha uma fé inconteste de que o proletariado encetaria a revolução imediatamente. Marx não viu isso acontecer, exceto na Comuna, quando ele retrata aquilo acontecendo de uma forma magistral no seu Guerra Civil em França. Marx viu, portanto, a coisa acontecer, embora muito circunstancialmente, e lamentou não ter se expandido, né? Todos sabemos ao ler o Guerra Civil em França, um texto também jornalístico do Marx. Mas vejam, dentro dos limites da democracia burguesa, a gente sabe que o último protesto, por exemplo, na cidade onde eu estava, Santa Maria, Rio Grande do Sul, no centro geográfico do Rio Grande do Sul, não houve grandes levantes populares e tudo mais. Então, eu diria que um dos desafios é, de fato, fazer também a luta dentro da institucionalidade, nos interstícios da política burguesa, em todas as esferas, dentro e fora das instituições formais, nos parlamentos, nas câmaras, inclusive de vereadores, nos centros operários, nos movimentos sociais, nos sindicatos, eu estou dentro do meu, nos partidos, quem faz. Amanhã de manhã, 9 horas da manhã, teremos um encontro com o candidato do Partido dos Trabalhadores, por exemplo, ao Rio Grande do Sul. Depois de muitos anos, temos um candidato que as pesquisas apontam com muita viabilidade. Eu vou lá. Não sou filiado ao Partido dos Trabalhadores, sequer sou um partizan, sou um simpatizante com qualquer luta progressista, e vou lá amanhã, porque eu vou trabalhar, vou militar na campanha, milito para os candidatos progressistas, seja o Pedro Ruas do PSOL, estou falando daqui do nosso, né, do Rio Grande do Sul, seja o Pedro Ruas do PSOL, seja o Preto do PT, seja o que for. Nós precisamos varrer o conservadorismo, o reacionarismo, o quanto antes. Tirar das mãos deles a máquina pública, a caneta BIC. Eles não podem ter. Isso é um primeiro passo. Para mim, isso é inequívoco. Tá? Mas isso não é tudo. Aliás, isso é quase nada. É muito pouco. Tá? Muito bom. Então, vamos adiante. A Martha Harnecker, e esse é o ponto que eu queria trazer para a nossa discussão. Muito bem, já estamos aí quase no finzinho. Diz ela, condições para que a luta institucional cumpra objetivos revolucionários. E ela vai nos apresentando algum. O primeiro é fortalecimento do movimento popular. Luta de base, meus camaradas. É a resposta ao Lenin. Que fazer? Bom, que fazer todos sabemos.
retomar a base, fazer luta dentro e fora das instituições burguesas. Mas como fazer? A reaproximação, reascenso das massas populares não se faz em política de base. Temos que fazer. Levar o sindicato na porta da universidade, mostrar para os alunos que ele tem um professor que é ao mesmo tempo cientista e sindicalizado, militante e intelectual. No sindicato que eu milito, a CESUNIPAMPA, Seção Sindical do Andes, da Universidade Federal do Pampa, tem um camarada muito querido que eu aprendi uma lição muito importante com ele, que não podemos diferenciar militância e ciência. Ciência é luta de classe. É luta de classe. Tem uma das lutas de classe na ciência. O colega Rubens, ele agora está um pouquinho afastado da luta imediata, mas eu aprendi essa lição com ele. Deixo o crédito aqui. Segundo detalhe, resultados pedagógicos. É isso que diz a Marta Harneck. Resultados pedagógicos. Destaco daqui. Aumentar o grau de consciência do povo. Problematizando. Falando da esfera econômica. Como todos os progressistas hoje estão dizendo, citando os políticos norte-americanos. É a economia, seu estúpido. Problematizar. Politizar a fome. Que nunca deixou de ser política. Frantz Fanon. E a geopolítica da fome, como todos sabemos. E por último, ela fala aqui na proposta de transformação profunda, porque se precisar começar pela superfície, não há problema. O aprofundamento se dará na luta. Desculpa. Muito bem. Segundo, inflexões reformistas. Atento sempre a inflexões reformistas. Agora, como que a gente faz para saber se o desvio, a inflexão é reformista? Sugestões da professora Marta Harnecker. Moderação de programas. Vê se o programa, em tese, perdeu a sua perspectiva aguda. Temos que ter radicalidade na luta. Eu estou resumindo, estou só brincando com a ideia. É uma fala rápida, vocês entenderão. Segundo, apelo constante à responsabilidade. Isso aqui é fundamental. Dentro desse itemzinho, na página 88, ela diz assim: tentar limitar sempre a sua ação para o terreno das negociações e arranjo nas cúpulas. Isso é tendência reformista. Nítido, detour, desvio para a reforma. Nunca aos conchavos, aos compadrios. Estar atento a isso. Quando se pende para isso, se está perdendo a perspectiva da luta de classes. Terceiro item, C, tônica na não conflitualidade. Isso aqui é o máximo, né? A gente sabe. Sempre buscando o consenso, o diálogo. Ó, que lindo. Não, meus caros. Até o tom de voz pode ser brando. Mas é como diz o Ailton Krenak, naquela entrevista genial. Ele está falando com o entrevistador e vocês vão achar isso no YouTube. Bota Ailton Krenak. Como é que ele fala para o repórter? Nós estamos em guerra há 500 anos. Quer dizer, você pode até falar de forma branda, de forma afável com o seu entrevistador ou com o seu interlocutor burguês. Mas saiba você, e deixe claro para ele que, embora você esteja sendo educado, civilizado, há uma guerra entre vocês. Há 500 anos. Eles nos exploram. Nós somos os trabalhadores. Eles são o nosso inimigo político. Inimigo político. Tenhamos isso claro. Por mais afável que estejamos sendo no trato, diz a Marta Harnecker aqui, se maneje adequadamente a dialética. Olha que maravilha isso aqui. A dialética do confronto-concertação. Concertação, confronto. Ou seja, equilibrar quando é hora de confrontar e quando é hora de consertar. Eu estou tendo dificuldade de tomar ônibus, transporte público, e tenho publicado vídeos reiteradamente nas redes sociais falando, apontando os problemas do transporte público na cidade que eu moro. O setor da burguesia já identificou e me mandou um direct, né? O senhor, um professor, fica chamando para a luta, dizendo que enquanto os trabalhadores e os estudantes não fizerem um piquete e não incendiarem uns pneus, não vão chamar a atenção da sociedade. Me disseram eles. Como quem diz assim, como que o senhor, um professor da universidade, um servidor público, está chamando para balbúrdia?
para desordem pública. Eu digo, não, meu caro, desordem pública é deixar 15, 20 trabalhadores numa parada de ônibus porque o ônibus passa lotado e não nos pega. Quando a burguesia põe fogo, como na Bastilha, todos chamam de revolução, porque quando é a burguesia que põe fogo, é um caso de política. Quando é o proletariado, é um caso de polícia. Isso a gente tem que ter muito claro. Quarto item aqui, a professora Marta Harnecker esgotou meu tempo. É menos de um minuto. Até porque vamos para o debate depois. Diz ela, adaptar-se ao cenário. E aí só um destaque. Tendência a ocupar passivamente as instituições existentes. Não, eu devo ocupar para transformar, não ocupar para reproduzi-la tal como ela está posta. Sem lutar por modificá-las e para alterar as regras do jogo. Então, de forma muito resumida, depois a gente debate mais. Digamos que um de nós lute aí por se eleger vereador. Muitos de nós têm preconceito com esse tipo de cargo, porque ele é um cargo de alcance muito, muito imediato, muito pequeno, e não faria, digamos assim, algo mais contundente na luta de classes mais ampla da conjuntura. Ora, não é assim tão estática a postura. Um cargo de vereador. Eu vi, aliás, agora no Twitter, o Matheus, não é o nome daquele menino, é um jovem estudante de mestrado da URGS, é vereador em Porto Alegre. A Câmara de Porto Alegre está fazendo de tudo para caçá-lo. Ele é um jovem, militante da causa negra, e quando toca o hino, por exemplo, do Rio Grande do Sul, ele não levanta. Porque o hino do Rio Grande do Sul tem uma frase absurda, que como é que diz o hino do Rio Grande do Sul? Povo que não tem virtudes acaba por ser escravo. Como é que é? Quer dizer que a escravidão se deu por falta de virtudes de uma certa população humana? O Matheus não levanta para cantar esse hino racista, bem que ele faz. Vejam como no cargo de vereador, esse menino, porque ele é um jovem, um garoto, mas um bravo militante, por exemplo, esse menino tem seus 20 e pouquinhos anos e consegue, na Câmara Municipal de Porto Alegre, levantar uma bandeira de luta radical. Apenas um exemplo para ilustrar o que a Marta Harnecker está propondo. Eu vou dar uma procurada e já dou o crédito completo da notícia e o nome dele, porque ele é um baita de um militante e ele é do PSOL, só para constar. Mas depois eu acrescento, tá bom? Então eu pediria ao Magno que suba, para respeitar o tempo, não é mesmo? Falei por 32 minutos e fico à disposição para o debate aí com os camaradas. Beleza, professor Guilherme. Novamente, muito pedagógico, né? A didática é muito importante para nós, para que a gente possa compreender esses desafios, né? Do como fazer, né? Que realmente é uma tônica da conjuntura que nós estamos vivenciando. Assim, a ideia é que agora a gente consiga colocar algumas questões para que você possa responder. No entanto, assim, o pessoal só colocou elogios aqui isso é bom, né? Só colocou elogios aqui no chat. Mas aproveitando a oportunidade de estar aqui na mesa, assim, eu queria também fazer uma pergunta aí pensando um pouco na conjuntura mesmo, né? A Marta Harnecker tem inclusive eu faço parte de um grupo de estudo com o nome dela que a gente criou um tempo atrás, né? Em homenagem a Marta Harnecker, que acima de tudo é uma professora, né? Como você mesmo disse, tem um papel pedagógico para a classe trabalhadora muito grande. Enfim. E eu queria que você falasse um pouco em relação à importância do programa nesse momento histórico que nós estamos vivenciando. Assim. É um momento difícil, né? A gente está enfrentando aí o neofascismo, o bolsonarismo, que tem o objetivo de aniquilar essa esquerda, né? Não é apenas um processo de embate democrático, mas está colocado que para o bolsonarismo o objetivo é nos aniquilar, né? Então, quando se trata da reorganização da classe trabalhadora, né, no sentido de colocar um processo de mais longo prazo em andamento, mesmo tendo em vista que estamos diante de uma derrota profunda, eu queria que você falasse um pouco em relação a essa questão do programa,
do papel das frentes no sentido de enfrentar o neofascismo, né? A gente passou por um momento aí que havia um debate entre a frente ampla, uma frente de esquerda, uma frente popular, e esse debate ele foi vencido um pouco, como você mesmo disse, né? Dentro dos conchavos em um nível mais fechado em salas, né? Não foi debatido com as bases. Enfim, essa é uma questão. E aí vamos colocar aqui mais uma, aí você responde as duas enquanto aparece outra, tá bom? O Ricardo, ele pergunta o seguinte: nobre professor, o senhor concorda que as lutas fragmentadas só são fragmentadas nas agendas e especificidades, mas fazem parte do horizonte de uma luta maior, a luta revolucionária? Tem muitas críticas, inclusive quanto à educação do campo, por isso gostamos de expressar esse debate. Enfim, como é que essas lutas específicas, elas mesmo sendo fragmentadas, né, seja no território, seja em setores da classe diferenciadas, mas elas fazem parte de uma luta em comum, né, uma luta revolucionária em comum. Aí eu vou aproveitar e já vou colocar outra aqui, porque é necessário, é possível fazer essa amarração, alinhavar essas lutas fragmentadas sem o instrumento político? Se sim, qual instrumento político seria esse, né? De dar conta de pegar essas lutas fragmentadas e colocar ela dentro de um pressuposto revolucionário. Enfim. Aí, professor, se o senhor puder, o senhor já responde essas duas e aí eu vou anotando aqui as outras perguntas e retomamos para você. A gente tem tempo, então pode desenvolver, fique tranquilo. Perfeito, perfeito. Acho que liguei o som de volta. Eu vou começar pela sua, que você falou do programa. No outro livrinho como eu falei, eu estou aqui na universidade, não estou em casa. Em casa eu deixei o outro livrinho da Harnecker, que é o Tática e Estratégia, que também é um livro bem breve, bem curtinho. Ali ela desenvolve a questão do programa de uma forma muito clara. Tem um outro autor que me ocorre agora, teria ele em casa, não tenho aqui para mostrar, mas saiu também pela expressão popular, que é o Prashad, Vijay Prashad. Ele é jornalista, historiador, ele é indiano, portanto publica em inglês, o que o torna um autor mais divulgado, até pelo idioma. Eu costumo brincar que o maior marxista vivo hoje é Zé Paulo Neto. Ele só não é o autor marxista mais lido do mundo porque ele escreve em português. Se ele fosse francófono ou anglófono, seria, sem dúvida nenhuma, um dos autores mais lidos do mundo, só para dar um exemplo. O Prashad justamente goza dessa prerrogativa, ele escreve em inglês. Ali, A Estrela Vermelha sobre o Oriente, é um livro fundamental onde consta o programa, debatido por ele. Então, para os camaradas que querem pensar o programa, ou seja, como pensar o programa e como pô-lo em prática, eu sugiro muito a leitura. Eu agora de cabeça não me lembro o ponto do livro, mas é mais ou menos ali pelo meio do livro você vai achar, inclusive, enumerado a questão programática. É muito bom para pensar, porque como é que o Prashad faz? Para pensar o programa, ele o pensa de forma aplicada para o Oriente. Então, aquele raciocínio, aquela análise que o Prashad faz, me agrada demais para pensar o programa. Como pensar o programa? Porque o programa ele vai variar, porque ele vai se adequar com cada conjuntura, é claro. As lutas de classe, e não só em sentido internacional, do ponto de vista do Brasil, que é um país continental, como a gente sabe. Os desafios postos no Brasil central em relação aos garimpeiros são diferentes do Brasil da soja do noroeste gaúcho, aqui, por exemplo. Vou tomar só o Rio Grande do Sul, do Brasil do fumo, do plantio do fumo na região da Serra, ali, Santa Cruz, Rio Pá, ao lado... ao lado de Santa Cruz, eu não lembro agora de cabeça. Bom, enfim, nos lugares onde se planta fumo, é diferente da região da soja, ou diferente da região aqui onde eu estou, que é uma região agropastoril, arroz e pecuária extensiva, o agronegócio aqui graça
de uma forma leve. Então, organizar a luta de classes nesse momento onde eu estou, por exemplo, em Santana do Livramento, na fronteira com o Uruguai, uma região de preparo extensiva, é uma dificuldade que não tem, por exemplo, em Porto Alegre, cuja periferia viceja com suas lutas também e o seu programa. Então, veja, só estou dando exemplos daqui do Rio Grande do Sul. E se a gente for até Santa Catarina, haverá outros. O setor têxtil, ali na região de Joinville, Blumenau, Pomerode, Brusque, aquela região vai ter outra configuração. Ou na região, por exemplo, do Mato Grosso e também a questão do agronegócio. Então, em cada lugar, melhor dizendo, vai brotar uma determinada luta, uma determinada forma, que vai exigir uma determinada forma de organização. E a construção do programa vai ter que ser particular e geral, transitar do particular ao geral simultaneamente. Atento à realidade local, concreta de cada região, uma luta concreta, mas também atento a uma luta mais ampla. E aí eu já piso um pouco também na sua questão mais adiante, antes de responder para o Ricardo. Foi o Ricardo, eu já vou debater a questão dele. Que é a questão do programa, veja, a questão do programa pensada, como é que eu vou expressar? Deixa eu pensar. Não, eu vou formular com mais calma. Deixa eu ir para a questão do Ricardo. Não, eu vou passar à frente. Então eu volto. Vamos lá, a questão do Ricardo. Veja, o Ricardo disse assim. Deixa eu achar, a questão dele está aqui. Ele fala, concorda que as lutas fragmentadas... sim, a questão do frente ampla. Eu acho que vale a pena, antes de ir para a questão do Ricardo. A frente ampla não se dá na forma de um programa, no sentido escrito formal de um programa, mas nós temos uma frente ampla. A frente ampla é fora Bolsonaro, da política fiscal do Paulo Guedes e os seus generais e tudo que eles representam. Então, essa é uma grande frente. Não existe... As pessoas dizem, cadê a frente ampla no Brasil? Bom, talvez no sentido formal, de fato, ela não esteja em prática. Agora, há uma frente ampla clara no Brasil. Eu conheço muita gente que é fora Bolsonaro, muita gente que nem à esquerda pertence. Digamos assim, um setor mais liberal progressista talvez saiba muito claramente que é importante o fora Bolsonaro. Então, de uma forma resumida, eu diria, vai haver uma frente ampla no Brasil contra Bolsonaro. Muito bem. Agora o Ricardo também vai pender para essa resposta. Diz ele aqui. Concorda que as lutas fragmentadas só são fragmentadas nas agendas e especificidades que se fragmentam? E aqui eu cito um texto clássico do professor Ademar Bogo, vocês devem conhecer, que é o Identidade e Luta de Classes. É um livro fundamental para a gente entender essa questão. Tem um trecho que ele diz textualmente: as lutas fragmentárias, as lutas particulares, são a expressão do professor Ademar Bogo, são a pré-escola, se não me engano é isso que ele diz, da luta de classes mais ampla. Quer dizer, não se faz só com ela, mas se faz a partir dela. Se ela for tomada como tática, uma estratégia maior e mais ampla e mais à frente, não há problema nenhum. Mas o Ricardo fala em lutas só são fragmentadas nas agendas e especificidades. Sim, concordo. Mas fazem parte do horizonte a uma luta maior e revolucionária? Exatamente. Esse é o ponto. A gente chama de identitarismo, que é uma bandeira da direita, a gente sabe, não é? Para fragmentar justamente a luta da esquerda. Mas não é por ser anti... Veja. Vamos formular diferente. Vamos formular assim. Eu não sou identitarista e acho que o identitarismo é uma furada enorme para a luta da esquerda. Ok? Agora, em razão disso, eu devo negar o poder da identidade, as questões identitárias, as lutas identitárias fragmentadas, devo negar? Em hipótese alguma. Resumindo, eu não sou identitarista, mas eu também não sou anti-identitarismo. Vou formular de novo para que fique bem compreendido. Eu não sou identitarista, nem acho importante uma luta identitária. Acho uma grande furada. Não sou identitarista, mas nem por isso eu sou anti-identitários. Acho que a luta dos identitários pode ser canalizada para uma luta revolucionária
mais radical, porque há identidades. Nas palavras do professor Ricardo Antunes, a classe trabalhadora, palavra do Ricardo Antunes, é compósita e heterogênea. Há identidades. Há pessoas brancas e pretas, há pessoas LGBT e hétero, há pessoas de todo tipo, há pessoas. E todas elas têm demandas específicas. E aí eu cito outro autor, o professor Vladimir Safak, da USP, que é da filosofia. A esquerda, que não teme dizer o seu nome, aquele livro fantástico do Safak, pequeno e contundente, ele diz, não pode perder de vista duas questões. Primeiro, a soberania popular. A população é que decide seu rumo. Segundo, pautas universais. Então, o Safatli vai dizer no seu esquerda que não teme dizer o seu nome. A esquerda, para ser esquerda, para não temer ser esquerda, não temer identificar-se como esquerda, ela tem que nunca perder de vista duas questões. Soberania da classe trabalhadora, popular, e uma agenda universal. Uma agenda que seja abarcativa de toda a classe trabalhadora. Uma agenda abarcativa não é uma agenda que mistura tudo, amalgamando as lutas identitárias. Não, a luta da mulher branca é diferente da luta da mulher preta. É óbvio. Mas ainda tem a questão de classe. Aí, aquela palavrinha que a antropologia adora e tem um preconceito enorme na esquerda, interseccionalidade. Ela é uma palavra que fragmenta, até no meio acadêmico ela pode ser complicada. Nós, aqui no campo, digamos assim, do marxismo, trabalhamos com a ideia da totalidade. Mas a totalidade, como diz o Lukács, não é um amálgama indistinto de diferenças que se misturam. Não, ela é um complexo que vai se complexificando, quanto mais complexos vai juntando. É um complexo de complexos. Então, o que é totalidade? É a fusão, é a síntese de totalidades menores, que podem ser tomadas e compreendidas por nós como identidades. Então, nós temos que ser abarcativos, compreender que a luta de cada identidade é uma luta específica, mas só é uma luta de identidade específica porque faz parte de uma categoria mais ampla, que é a categoria de classe trabalhadora, e mais ampla ainda, que é a categoria de proletariado. Como diz o Mesaros, não é? Todo proletário é um trabalhador, mas nem todo trabalhador é um proletário. Cuidado! Há trabalhadores que não são proletários, há mulheres brancas que não são, há homens brancos que não são, talvez haja homens pretos que não sejam. Digamos que seja um homem negro, CEO de uma grande multinacional. Há de haver. Devem ser raros, mas pode haver. Este homem é um trabalhador, mas talvez não seja um proletário. Agora, todo proletário é um trabalhador, independente se ele estiver trabalhando ou não. A luta dele é a luta de um proletário. É a luta de quem tem a consciência de que vende sua força de trabalho, seja ele lumpen proletário, seja ele proletário empregado, fragilizado, não fragilizado, precarizado, não precariado. Aí vai depender muito. Mas é isso. Acho que sim. A resposta é: as lutas fragmentadas só são fragmentadas nas agendas e especificidades? Sim, porque elas não são, elas são fragmentos de um todo. Quando elas perdem a perspectiva da luta de todos, quer dizer, eu sou um homem preto, eu sou um homem gay, eu devo aderir à luta e me organizar, claro, né? A organização é fundamental. Depois, Magno, você falou sobre outra pergunta. Qual era a terceira? De alguém, eu não consigo lembrar. Não, foram essas questões mesmo. Perfeito, perfeito. Agora eu tenho duas questões aqui da Maísa que se complementam. Ela coloca o seguinte: professor, quais os desafios e perspectivas da nossa atual conjuntura pré- e pós-eleições de 2022? E aí ela continua com outra pergunta: como organizar a nossa luta em prol dos direitos da classe trabalhadora, agora ao final da tempestade bolsonarista no nosso país? Sobre isso a gente tem que pensar com muita calma. E aí... Fala. Certo. Pode falar. Aí, professor, só para... Tranquilo. Só vou colocar mais duas perguntas que a gente fecha o bloco, que eu acho que a gente está seguindo aqui uma boa linha. O Edjaldo pergunta o seguinte:
Como despertar a classe trabalhadora para a emancipação do proletariado mediante sua intervenção política organizada na luta de classes contra a burguesia, sobretudo nos tempos de hoje. E para terminar, o Yuri pergunta, já que menciona a totalidade, pergunta: a crise política brasileira está enfrentando atualmente seu limite histórico? Como podemos compreender esse processo de contradição na política? Então, a gente está vendo aí a questão da conjuntura, né, os desafios, mas tendo em vista a própria organização da classe. Então, foram essas perguntas. Se precisar, eu posso responder, repetir novamente. Não, eu estou vendo, eu estou acompanhando aqui do lado. Ótimo, beleza. Eu tenho aqui o chat, eu consigo ver tranquilamente. São 3. Eu diria que cada uma das 3 dava um debate em separado, dava um debate tranquilamente separado. Começo pela ordem, então, que você fez. A primeira é a da Maísa, que diz assim: como organizar nossa luta em prol dos direitos de classe trabalhadora? Não é essa aqui, é a de baixo. Peraí, ela fala sobre a eleição. É aquela da Maísa que fala da eleição. Cadê? Peraí. Eu não achei agora, mas ela falava sobre a eleição na pergunta que você fez. Eu posso repetir aqui. Nossa luta em prol de tempestade. Não, tá aqui, ó. Como organizar a nossa luta em prol de direitos de classe trabalhadora agora no final da tempestade bolsonarista em nosso país. Maísa, minha cara, camarada, eu discordo da sua compreensão. Isso é ótimo. A discordância que nos fará, na divergência que a gente vai crescer. Maísa, eu temo ser, digamos assim, pessimista na compreensão. Eu não concordo que estamos no final da tempestade bolsonarista. Eu não concordo com o seu pressuposto. Acredito que o final de Bolsonaro está próximo. Bolsonaro é uma figura, como figura humana, ele tem um limite histórico datadíssimo. Ele terminará com os pés para cima e a cabeça para baixo. Isso é uma questão de tendência, ou de olhar a tendência. Seguramente o fim dele é breve e será dramático. Isso é o que está tendendo a acontecer. Só que Bolsonaro, ele é o sintoma e não a causa. Ele é um sintoma de uma onda conservadora na qual a gente não está no movimento de saída, mas, e aqui vai o meu pessimismo, a gente está no movimento de ida, cara Maísa. A onda conservadora que assola o Brasil, assola os americanos, assola a Europa, Orbán, Erdogan, Zelensky, o Trump, Bolsonaro aqui, esta onda, ela é uma onda que está em crescente. Veja o resultado. Não, mas foi a esquerda que se fragmentou eleitoralmente, permitiu que a Le Pen chegasse onde chegou. Não, cuidado, não é bem assim. O pai dela também chegou a ter percentuais significativos. Ela, mais ainda. Cuidado. O bolsonarismo é uma onda reacionária e conservadora na qual Bolsonaro colou sua imagem. Por isso, deu a ele nome. Tanto que o que nós aqui chamamos de bolsonarismo chama-se trumpismo nos Estados Unidos, por exemplo, que também passará muito rapidamente, embora aquele seja um milionário e esse aqui seja um espantalho miliciano com um cérebro de chimpanzé, ele passará muito rapidamente. Mas a onda que ele representa, a representatividade que ele tem na sociedade, e eu me ancoro aqui em pesquisadoras como a Esther Solano, a professora Isabela Calil, por exemplo, que dizem que o bolsonarismo é uma onda que tem princípios muito próprios de ação. Então eu discordo, mas aqui nós estamos passando essa tempestade. Acho que essa tempestade, ela nem chegou ao seu ponto mais alto. Teremos, talvez, nessa eleição, um altiplano e ele durará. Essa é a minha leitura. Professor, tu está fazendo isso a partir de bola de cristal? Não, estou olhando a tendência, estou vendo a crescente, estou partindo mais ou menos de 2010, vendo o conservadorismo crescendo no Congresso, veja as igrejas, veja o neopentecostalismo, veja esse tipo de movimento que se expressa na política do Lira, do Pacheco, do Bolsonaro, do Paulo Guedes. Então, me parece que isso é uma crescente. E mesmo que a eleição seja vencida por um candidato social-democrata como o Lula, por exemplo,
viveremos uma onda reacionária bolsonarista muito forte, mesmo sob um governo adverso, o que eu acho difícil, mas possível. Então viveremos, digamos que com a eleição atinge o seu ponto mais alto. É isso que eu quero dizer. Parece que isso crescerá. Tanto que a agressividade, a polarização, e aqui eu não tenho medo de falar polarização, hein? O que tem no Brasil é uma polarização, só que é uma polarização de polos não equivalentes. As pessoas pensam que a polarização é assim, como uma ferradura, não é? Polarização de polos equivalentes, de um lado Bolsonaro, do outro lado Lula. Não, não é assim. Há uma polarização, Bolsonaro numa ponta e Lula na outra. Só que essa polarização é de polos não equivalentes, como uma régua na descendente. No polo mais alto está Lula, políticas sociais, reformas educacionais, políticas públicas para a classe trabalhadora, aquilo que o Nildo Orix, da Federal de Santa Catarina, chamou de gestão moral da pobreza, porque ele é um crítico de Lula, eu respeito muito a crítica do Nildo Orix. E no outro ponto mais baixo, a barbárie completa, a anticivilização do capital, representada pela política ultraliberal do Paulo Guedes. Há uma polarização de polos não equivalentes. Essa é a minha leitura. E acho que nós viveremos a plenitude a partir, não é na eleição, mas é a partir. O que é terrível pensar. Com a eleição, aqui parece que repete Getúlio, né? Lula, em 18, em agosto, ele era primeiro lugar, ganhava em primeiro turno, foi preso. Agora foi absolvido na ONU, né? A questão não é mais a liberdade do Lula, e sim a suspeição do Moro. É isso que importa, um juiz que, aliás, se demitiu, porque ele sabia que seria processado e perderia o cargo, como esse outro, o Deltan das Bochechas Rosadas. Por que ele saiu da carreira de magistrado? Porque os processos começariam a vir, é disso que eles temem. Não é só a carreira política que eles almejam, é também proteger o seu cargo e não ser preso. A gente sabe disso. Pois bem, viveremos a partir da eleição, talvez os 4 anos mais dramáticos se for vencida pelo Lula, por exemplo, que é uma possibilidade, é o que as pesquisas estão apontando. Se Lula concorre, talvez não vença, não sabemos o que pode acontecer. As políticas de fake news, o financiamento industrial de campanha, a mídia, enfim, né? A gente sabe que é muito difícil. Há possibilidade. Ou a gente acha que os 8 mil militares de primeiro escalão do governo vão deixar os cargos e voltar a jogar futevôlei em Ipanema no outro dia. Não sei se será tão pacífico assim, só porque o Lula é um cara que tem lá uma popularidade muito grande. Pois bem, então, se Lula concorra, talvez não vença. Se vencer, ganha, e se ganhar, talvez não assuma. Se assuma, talvez não governe. E se governar, talvez o tirem. Então, há um conjunto de possibilidades e incertezas que vai ser preenchida, encharcada por essa onda bolsonarista. E ela estará muito, muito presente a partir, talvez, da eleição, né? Direitos de classe chamar a classe trabalhadora para o plebiscito. Eu vou militar, por exemplo, para o candidato progressista mais viável. Quem é agora? Lula. Eu vou militar em prol do Lula. Eu vou lutar para que ele vença Bolsonaro. E no primeiro dia, depois que a eleição se der, eu vou estar na trincheira exigindo da política de Lula e do Partido dos Trabalhadores e seus aliados que faça um movimento, como diz o Stedley, de reascenso das lutas populares. Chame plebiscitos e referendos para que a população, a classe trabalhadora, referende o teto de gastos, a reforma da Previdência, a reforma trabalhista e questões fundamentais previstas na Constituição. Aqui estamos trabalhando dentro dos limites da institucionalidade. Então, eu penso isso a partir da sua questão. Depois, a outra, eu vou responder, eu vou tentar não ser muito... Qual era a outra, Magno? Por favor, me ajude. Era o Edjaldo, né? Como despertar a classe trabalhadora para a emancipação? Eu reconheço essa frase, ele foi lá na... Eu digo muito essa sequência lógica argumentativa aqui. Então, eu me sinto muito à vontade e agradeço muito ao Edjaldo por ter provocado com essa questão. Como despertar? Aqui é despertar a classe trabalhadora, que é algo muito... Veja, aqui não é engajar, não é organizar, cuidado com esse verbo, é despertar. É como
O sujeito está dormindo e acorda. É como ele se liga e diz, opa, como é que é? Hã? Sabe quando a gente está meio distraído e faz, hã? Né? É despertar. É o telemoto que entra no YouTube, o telemoto que entra no TikTok, a empregada doméstica, a faxineira, que é uma precariada, e ela está na parada de ônibus e, de repente, ali, enquanto espera o ônibus, ela abre o TikTok e aparece uma bobagemzinha aqui, uma bobagemzinha ali, e um maluco de esquerda dando um toque para ela. Se liga, cuidado, é a maior inflação em 27 anos. Cuidado, você está sendo usado. Quer dizer, opa, peraí, quer dizer que não tem só gente de direita, quer dizer que tem um monte de maluco aí que pensa diferente. Do meu tio do Zap, da minha tia do Zap lá, da minha família, conservadorizada. Que interessante. Cuidado com esse verbo. Despertar. É só dar aquele start, assim, na classe trabalhadora. Como fazer isso? Fazendo isso. Na parada de ônibus, no almoço com o colega. Eu almocei ali na sala de convivência do campus. Almocei eu, um dos vigilantes da portaria e a tradutora de Libras. Perceba, eu, um professor de carreira estável, a tradutora de Libras, que é também servidora pública, mas é técnica, é TAI, e um funcionário terceirizado contratado. Éramos 3 categorias de trabalhadores distintas. E eu, como quem não quer nada, aproveitei que estávamos nos alimentando e falei como estava caro o alimento e como tempos atrás esse alimento talvez não estivesse tão caro, e a luz, o gás, e como quem não quer nada, eu sugeri tentando, acredito que eles fossem progressistas, não sei, e se não fossem, talvez eu os despertaria uma pequena provocação. Para a emancipação, que é o tema da nossa fala aqui, né? Como despertar, ou seja, é o que o Marx fala na miséria da... Desculpa. Sim, na miséria da filosofia, de 47. Uma coisa é a classe ser classe em si. Outra coisa é ela tomar consciência da classe que é. E aí, portanto, começar a organizar. É como brincar com a ideia, dizendo, depois que eu me der conta da minha realidade, lutar. É por isso que o Marx é visto como determinista, mas é uma questão de lógica causal inequívoca. Quando me der conta da exploração, eu imediatamente não vou mais concordar com ela. Quer dizer, uma coisa é a classe ser, outra coisa é ela tomar consciência de que é. Isso é um salto qualitativo de longo alcance, de largo alcance. Não é isso. Mediante sua intervenção política organizada. Aqui é a questão fundamental. Por isso que eu comecei mostrando a minha bandeira, do antes. Eu estou organizado e milito em vários partidos. É que eu tenho uma, digamos assim, uma natureza, até pelo meu trabalho também, não é mesmo? Eu prefiro não me filiar a um partido, até porque me filiar a um partido, eu deveria seguir disciplinadamente, inclusive, as determinações do partido. Então eu evito, eu gosto de ter a liberdade de transitar um pouco. Por vezes eu gosto de uma estratégia, de uma tática, de um programa de um partido, mas gosto de uma característica do outro, prefiro transitar no sentido do partido. E acho que isso pode ser feito, não é mesmo? E assumo publicamente os meus votos, claro. Me organizo no sindicato. Você pode se organizar no movimento social, numa militância no seu bairro, num centro operário, enfim, formas de organização, mas organizar. Porque penso, como eu disse no início, sem organização não há luta possível. Até se faz luta, mas é uma luta dispersa, fragmentada. Organize-se no movimento identitário que seja que você pertence, um grupo de leitura feminina, tem aqui no meu campus, leem com senhorinhas. Olha que sensacional essa iniciativa. São meninas, moças, jovens graduandas, que leem leituras feministas e chamam de leituras femininas. Olha que sensacional. Elas chamam suas avós, suas tias velhas, para ler juntas. Elas despertam nessas senhorinhas dúvidas que talvez elas nunca tivessem tido durante toda a sua vida. Estão fazendo uma organização dentro do limite institucional da universidade e despertando senhorinhas que depois afagarão seus netinhos e talvez modifiquem no sentido do afeto, não é mesmo? A organização da classe trabalhadora. Na luta de classes contra a burguesia, sobretudo nos tempos de hoje. Eu acho que é isso, Edivaldo, os comentários que eu poderia fazer.
E tinha outra. Depois o Ricardo também colocou ali, né, do Prachad, muito bom. Tem um ótimo texto no caderno 56 do MST. Esse eu não conhecia, Ricardo. Super obrigado. Vou procurar. Prachad, texto no caderno 56 do MST. Eu não conheço. Esse eu quero conhecer logo depois dessa palestra. E depois, Magno, qual era a outra? Nós temos a do Yuri. Eu Yuri. posso ler aqui novamente, rapidinho. Por favor, por favor. Já que menciona a totalidade, pergunto: a crise política brasileira está enfrentando atualmente seu limite histórico? Como podemos compreender esse processo de contradição na política? Veja, eu entendo, Yuri, o seguinte, a forma como eu estou enxergando, para mim há duas forças, basicamente, que sustentam a atual conjuntura política brasileira, a política ultraliberal do Paulo Guedes e do Bolsonaro. De um lado, o rentismo, de outro lado, o agronegócio, que em boa medida se fundem também. Isso aqui seria aquilo que a Martha Harnecker, ancorada no Lenin, está chamando de correlação de classes. Subclasses e forças vão fazer a correlação para que essas duas grandes forças sociais, econômicas, mantenham esse governo, viabilizem esse governo. Então, veja, de um lado o rentismo. O que é o rentismo? Rentismo é aquela parcela da economia que não investe na produção, prefere especular na renda. Por isso, e claro, num país, para isso precisa de um país desindustrializado como o Brasil. Como não tem produção candente, investe no rentismo. E aqui eu coloco os grandes meios de comunicação, inclusive as empresas de televisão. Se você consultar o valor econômico do final do ano, de 21, e os anteriores, e for ver do que vivem as grandes emissoras de televisão, Globo, Bandeirantes, Record, SBT, eles vivem da aplicação em fundos e não da sua atividade fim, que é jornalismo, entretenimento, esporte, sei lá, não, cada uma tem o que eu quero dizer, as emissoras de televisão não vivem de programas de televisão, vivem de aplicação no rentismo, de aplicação em fundos que rendem dinheiro que não passa pela esfera da produção, pelo menos não diretamente. Então, o rentismo. Quem também é rentismo? Os setores neopentecostais. Uns deles donos de meios de comunicação, a Record, por exemplo, isso é explícito, mas capilarizados pelo Brasil todo, 5.500 municípios. Eu duvido que vocês encontrem um município brasileiro, por menor que seja, que a emissora de rádio não seja, pelo menos um acionista, alguém do setor neopentecostal. As pessoas chamam de fenômeno religioso no Brasil, mas não é um fenômeno religioso. É um fenômeno da comunicação. É um fenômeno da economia. Eles são donos de grandes canais de comunicação, rádio, televisão, e aplicam no mercado financeiro. Por isso são rentistas também. Então, veja, o rentismo ele é um setor múltiplo, cheio de formação. Essa é a base do governo. Do outro lado, o agronegócio. É isso. O agro é pop, o agro é tech, o agro é tudo, porque o agro é morte, o agro é capital. E ele vai desde aqui, da região de onde eu estou, sobe o noroeste do Rio Grande do Sul, oeste de Santa Catarina, oeste do Paraná, Mato Grosso, Tocantins, sul da Bahia, e aí ele vai. Não é? E ele se transforma em garimpo, ele se transforma em todo tipo de atividade agrícola e agropastoril por aí. No fim do governo Dilma, só para vocês terem ideia, lá por 12, 13, 14, 15 talvez, o boi gordo, o quilo era vendido a menos de $1. Desculpa, não era o quilo do boi gordo, era o boi em pé. O quilo do boi em pé, menos de $1. Hoje, passa os dois. Quer dizer, eles estão ganhando o dobro. E isso, se você tomar o quilo da carne in natura para ser comercializado, isso aumenta mais ainda. O que eu quero dizer é, bom, vamos a outro exemplo. O arroz, a saca de arroz, era vendida em torno de 20, 30, beira 100. Quer dizer, aumentou 5 vezes. A carne, 2 ou 3. Soja, aí não acompanhei, agora faz tempo que eu não vejo, mas mais que dobrou. O que eu quero dizer é, o agro, de uma forma geral, carne, grão
E veja, grão não é comida. Quem planta comida é agricultura familiar. Esses caras produzem commodity, às vezes até para alimentar porco na China e vaca na Índia, né? Mas produzem commodity para exportação. Essa gente está ganhando dinheiro como nunca, como nunca. Então eles mantêm esse governo ali. E por que eles mantêm esse governo? Porque são eles que elegem os deputados, em sua maioria. A maior bancada da Câmara não é a bancada BBB, da Bíblia do Boi e da Bala, assim, misturado. A bancada evangélica é forte. A bancada mais importante da Câmara, importante porque manda, botou o Nunes Marques lá. Nunes Marques, esse colocado lá, foi da bancada da Frente Agropecuária Parlamentar. Eu nunca me lembro se é Frente Parlamentar Agropecuária, eu acho que é FPA, eu acho que esse é o nome, ou é o contrário, mas é essa frente. É o setor agro organizado. Foram eles que botaram. O Nunes Marques passou 2 décadas nos tribunais em São Paulo protegendo a bancada agro. E ele ganhou de prêmio uma vaga no Supremo, e pouco se fala dele. Agora, claro, aí foi agora um terrivelmente evangélico, como a gente sabe, para atender a outra força, que é a bancada evangélica. São essas forças, o rentismo e o agro. O reflexo disso mais imediato são os 2 ministros colocados no Supremo pelo governo Bolsonaro. Então são eles que mantêm a força desse governo, são eles que enfrentam. Essa é a composição que mantém o governo Bolsonaro em pé, né? Intacto, diante de um crime de responsabilidade, ou 2, ou 3, por dia. Né? Por dia. Nunca vimos um governo cometer tão crimes reiteradamente e não ser sequer com silêncio da mídia, né? Como a gente sabe. E por que faz silêncio? Porque são os mesmos que anunciam. O mesmo anunciante da Record, o mesmo que anuncia o Jornal Nacional. Deve ser uma negociação. Eu gostaria muito de ouvir um dia a negociação do editor-chefe, William Bonner, a Renata Vasconcelos, dizendo, tá, mas a gente não pode fazer de conta que as coisas não existem. A gente precisa, pelo menos, fazer menção a isso. Ontem foi muito engraçado, né? Eles fizeram uma reportagem de 6 minutos falando da absolvição do Lula pela ONU, no Jornal Nacional, hein? Ah, que interessante. 6 minutos falando da absolvição, 6 minutos. Mostraram o Lula? Não mostraram. Isso é genial, né? Isso só a Globo consegue. Eles são bons, a gente não pode negar. A primeira coisa na luta é reconhecer a habilidade do adversário. Eles ficaram 6 minutos falando do Lula sem mostrar o Lula. Porque quando aparecia Lula, tinha que aparecer aqueles dutos rolando dinheiro, para causar na população a impressão de que é só o Lula que era ladrão, de que a corrupção não é inerente ao sistema burguês e tudo mais. Então é isso. Silêncio da mídia, cumplicidade dos tribunais, é muito importante isso. Sobre essa pergunta também, para caminhar para o fim da pergunta, eu me dei conta no final do ano passado que havia uma terceira esfera, uma terceira dimensão. Eu dizia, vamos lutar, precisamos lutar, assim, né? Quando eu estava em reunião no sindicato, reunião com camaradas, eu dizia, precisamos lutar nas ruas e nas redes, né? Perfeito? Claro. Por exemplo, a maior organização popular, mobilização, efervescência popular, depois das diretas, talvez dos cara-pintadas, a maior tenha sido o Ele Não, que é Ele Não, Bolsonaro. Como é que ele foi revertido? Nas redes. Nunca percamos de vista isso. Houve movimento, houve efervescência, as ruas foram ocupadas e foi revertida nas redes. A direita sabe ocupar e tem em seu favor os algoritmos. Então, nós precisamos ocupar as ruas, mas não podemos descuidar das redes. E eu acresci uma terceira dimensão que eu me dei conta. Além das ruas e das redes, é preciso também que estejamos atentos aos tribunais. Aos tribunais. Claro que essa luta não é uma luta tão imediata, mas é necessária que seja feita. É preciso também que tenhamos tribunais menos reacionários, mais ocupados por mentes progressistas. E para isso também tem que se fazer pressão desde baixo, nas ruas e nas redes. Porque depois as decisões dos tribunais, como por exemplo o fim da Lava Jato,
como, por exemplo, a absolvição na ONU de um líder sindical aqui, porque, bem ou mal, a gente não pode perder de vista disso. Um tanto do ódio do Lula é um ódio de classe, portanto, é um tipo de racismo, portanto, é um ódio contra classes populares, não é mesmo? Então, a gente não pode perder de vista essas três esferas, nas ruas, nas redes, mas também nos tribunais. Não podemos perder de vista a ideia de que a luta nos tribunais é fundamental que seja contemplada, porque uma funde, eu não vou me estender mais aqui nesse ponto, né? Mas uma coisa funde na outra. Uma vitória num tribunal eleva o moral de um militante que vai fazer um cartazinho e vai para a rua. É isso, meus caros. É isso. A gente também não pode o tempo todo dar, entre aspas, murro em ponta de faca. É preciso também uma vitória na eleição, uma vitória no tribunal. O Marcos Coimbra, que é dono do Vox Populi, ele dizia lá atrás, como é que o eleitor tinha vergonha de, quando perguntado por uma pesquisa, dizer que votava no Lula. Por quê? Porque o Lula, afinal de contas, era um cara condenado pela justiça. O primo Minion da gente dizia, mas o Lula é condenado. Não, por exemplo, agora não é. E ele pode dizer que vota no Lula, ele pode dizer que vota num partido de esquerda, não é? Embora a direita tente colar em nós o rótulo de imundície, de sujeira, de corrupção, quando, na verdade, é a própria direita que pratica, né? Mas eu acho que adiante, Magno, por favor. Ok, professor. Nesse momento, a gente não tem mais nenhuma pergunta direcionada, né? Claro, se for possível, a gente vai conversando um pouquinho mais aqui. Então, eu gostaria de pedir ao senhor, em nome do GPENDEC, assim, que nessa análise que tu fez de tendências gerais, né? Assim, claro, a gente não tem como adivinhar o futuro, né? Mas, tendo em vista o balanço do que a gente entende do que foi os governos do PT em relação à organização da classe trabalhadora, né? Tendo em vista, por exemplo, aqui na Bahia, onde nós estamos, a gente tem aí o maior índice de trabalhadores que saíram do sindicato, que não se viam mais representados nas suas instâncias de organização de classe. Então, nesse sentido, né, como enfrentar o bolsonarismo, tendo em vista que a política que foi construída pelo PT, pelo menos que os dados demonstram, é de que desorganizou a classe, ou seja, em relação aos seus instrumentos, né? Então, eu gostaria de fazer essa pergunta, e aí o senhor, como não tem mais nenhuma pergunta colocada, que aí você já pudesse responder e também já fazer as considerações finais, porque a gente vai encerrando o nosso dia de hoje, né? Muito bem, muito bom. Essa sua questão é fundamental. Que bom que você lembrou disso. Porque quem assistisse ia sair daqui com a impressão de que eu sou quase que um filiado ao Partido dos Trabalhadores, não é? Não. Realmente é muita preocupação e apreensão. E eu trabalho numa universidade que foi expandida quando o Haddad era ministro da Educação. A despeito de quaisquer outros problemas e limitações dos governos petistas, os avanços na educação são inquestionáveis. Foram centenas de institutos federais e uma ampliação, mais do que ampliação, interiorização da universidade pública. É hoje muito triste, Magno. Eu tenho alunos que aqui na fronteira que votam na direita e cursaram uma universidade que foram as políticas públicas do Partido dos Trabalhadores que propiciou a eles um curso superior. É não compreender o que fez. É impressionante, isso é muito triste. Isso é, ao mesmo tempo, uma virtude e uma vicissitude, porque é como se a gente dissesse, olha, o Partido dos Trabalhadores fez e não contou para todo mundo que tinha feito. É impressionante isso. Mas vamos lá, então, vamos à crítica. Sim, vamos fazê-la. Não vamos fugir dela. Vamos fazer a crítica. Há uns anos atrás, há uns 3 anos, foi bem antes da pandemia, ali 3, 4 anos, eu acho, eu fui convidado para uma aula
no curso de Direito, me lembro, aquela aula inaugural, assim, e veio um moço, eu não me lembro o nome dele, era um moço preto, militante do movimento negro, e ele começou a frase, assim, muito forte, ele disse assim, durante os governos, disse ele, tá? Durante os governos do PT, foi como se os movimentos sociais tivessem ido morar no espaço, assim, tivessem saído da órbita, e no final eles caíram de volta, e é como se tivessem perdido, assim, né, a sua agudeza, a noção do tempo, é como se tivessem sido surpreendidos. Um pouco foi isso que aconteceu. Um pouco foi isso que aconteceu. Repito, o Nildo é um camarada que eu respeito muito, gosto muito, e ele é um crítico fugaz ao Lula e ao PT. Ele diz, olha, o Lula e a Dilma nunca, diz o Nildo, professor Nildo Orix, camarada que eu respeito e gosto muito, ele diz, Lula e Dilma nunca chamaram a classe trabalhadora para a luta, para a organização. E o Nildo tem razão em dizer isso. Quando caiu a Dilma, ela não teve massa nas ruas a ponto de segurar o golpe. Eu sou da opinião de que a democracia brasileira só estará restabelecida quando a Dilma completar o seu mandato. Não, mas nós vamos eleger o Lula agora. Não, tudo bem, que bom, não há dúvida, ótimo. Muito bom, fico muito feliz. Ajudarei nessa empreitada. Mas enquanto a Dilma não completar o seu mandato, porque o golpe foi também misógino, foi constitucional, foi midiático, com o Supremo e com tudo, mas foi também misógino. Enquanto a Dilma, a despeito dos problemas que tenham tido o mandato da Dilma, enquanto ela não completar, a democracia no Brasil não estará restabelecida. Essa é uma opinião muito pessoal minha, né? Agora sim, pensemos como reflexo, por exemplo, na Venezuela. Veja só. Por que Chávez governou e por que Maduro governa até hoje? Maduro não tem o carisma do Chávez, Maduro não tem a integridade do Chávez, não tem a habilidade do Chávez, não tem a popularidade do Chávez. Maduro não é Chávez, longe de sê-lo. Agora, as modificações que Chávez fez foram tão profundas, mas tão profundas, que até mesmo um Maduro resiste em pé frente ao imperialismo norte-americano. Uma mídia hegemônica, governamental. Governamental significa pública. Ora, mas eu tenho um amigo da Federal do Delta do Parnaíba, vou citá-lo, o Flávio, professor Flávio. Ele sempre me diz assim, mas não conseguia, Guilherme, não podia. Podia, Flávio, podia. E sempre digo isso para ele, digo aqui também. Devia ter fortalecido mídias públicas, ter feito políticas de enfrentamento, para contar para a classe trabalhadora o que estava fazendo. Para que quando o golpe viesse, não tivesse uma mídia hegemônica, uma mídia comercial, uma mídia de cativeiro, narrando para a classe trabalhadora que aquele governo era um governo corrupto. Não, corrupção está no cerne da democracia burguesa. Enquanto houver democracia burguesa, haverá corrupção. O que se pode fazer é fortalecer instituições, como a Dilma fez. Aliás, essa é uma das razões que explicam a sua queda, não é mesmo? Então, ter construído uma mídia enorme, mídia pública, que explicasse para a classe trabalhadora o tanto de educação que estava sendo feito, o tanto de políticas públicas, como o Bolsa Família, a Teresa Campelo, em mídia pública, em horário nobre, contando para a população. Hoje a gente se delicia ouvindo ela contar no UOL, nas mídias progressistas, como era o Bolsa Família, um grande projeto de assistência social que os indianos vieram tentar copiar, a Europa vem aqui tentar entender como é que fazíamos. Eu orientei uma pesquisa aqui de conclusão de curso de uma aluna. Eu sou professor do curso de gestão pública, eu dou aula de teoria social e de ciência política. No curso de gestão pública, ela foi para a fila do CAD, isso lá antes da pandemia, cadastro único, CAD único, e perguntava para as pessoas, você sabe que você tem tal direito? E a pessoa não sabia. Eu posso, então você tem isenção? Tem isenção, tendo esse cartãozinho. A pessoa diz, e você sabe qual foi o governo, qual foi a política pública que propiciou isso para você? Não sei. Eu acho que foi o prefeito. Quer dizer, as pessoas tinham determinados acessos, não é?
que foi resultado de luta da classe trabalhadora, não foi um presente, não caiu do céu, foi resultado de luta, de organização, mas que as pessoas não sabiam que podiam perdê-lo, que podia, em trocando o governo, um governo interessado em saquear a classe trabalhadora, ao invés de fazer uma digestão moral dessa pobreza, que é como diz o Nildo Orix, poderia ter vantagens. Ora, meus caros, diante da barbárie que estamos vivendo, as políticas sociais do Partido dos Trabalhadores, com todos os seus defeitos, eram o paraíso. Repito, diante da barbárie que estamos vivendo, você pode criticar o quanto quiser as políticas sociais do governo Lula e Dilma, mas elas eram, diante de agora, um completo paraíso. Tinham que ser melhoradas? Deviam. A professora Tereza Campelo, que é uma professora de saúde pública, ela mesma diz, deveria ter melhorado, deveria ser reajustado, tudo deveria, mas jamais deveria ter sido interrompido. Só um governo que não tem compromisso com a vida humana, tem compromisso com o capital, é capaz de botar isso abaixo, né? Então, isso é muito importante. Um governo que tenha compromisso com a luta popular. Agora, claro, né, aquela metáfora da Revolução Francesa, do conde que senta, como é que é? O ricaço, né? O ricaço que senta do lado da burguesia. Eu acredito que determinados setores mais moderados acreditaram que a luta do poder poderia ser mantido pelo poder. E aí foi o ponto que eu comecei a fala, né? Achar que conciliações... Qual foi o grande erro, diria a Harnecker, um dos grandes erros foi não ter moderado, como é que ela diz na página 86? Aqui eu me atrevo a criticar o governo do PT, né, e dizer, não soube manejar adequadamente a dialética confronto-concertação. Eu diria que aqui reside um ponto fundamental. Fez acordos com a burguesia porque é preciso fazê-lo, sem esses acordos não se governa, aquilo que o Sérgio Abranches, da Federal do Rio de Janeiro, chama de presidencialismo de coalizão. Se não faz coalizão, não governa no presidencialismo, que o nosso presidencialismo é um presidencialismo de nome. Na dinâmica do Congresso é parlamentar, sempre foi. Né? É o parlamento que governa o Brasil. A população elegeu em 14, o parlamento tirou em 16. E manda no Brasil o parlamento. Se fosse pela população brasileira, Bolsonaro estaria no Bangu 8. Mas não, ele está na cadeira da presidência da República, porque o Lira e o Pacheco mantêm ele lá. Quem governa o Brasil é o parlamento. Então, eu diria, o Partido dos Trabalhadores cometeu esse grande erro, não soube manejar a dialética concertação-confronto. O confronto é necessário, e aqui o título. Emancipação, só o que emancipa a classe trabalhadora, nós, enquanto trabalhadores, é a constante luta de classe. Primeiro, a consciência dela. Eu citei o Ailton Krenak, estamos sempre em guerra. Ele diz para o fotógrafo naquele videozinho, tem disponível aí no YouTube, por que você está me olhando com essa cara tão afável? Nós estamos em guerra. Eu adoro aquela frase do Ailton Krenak. Aliás, um Kren, que vem de Kren Akarori, que em matriz tupi quer dizer gigantes do norte. Ele era daquela última população originária brasileira a ser contactada pelos irmãos Vilas Boas. Sensacional isso. Então é isso. Primeiro, ter consciência de que estamos sempre em guerra, há uma luta de classes. Agora, é possível conviver dentro dos quadros da democracia burguesa, manejando essa dialética entre confronto e concertação. Ora, concerta-se, no sentido de concerto, né? De música mesmo, de harmonia. Ora, é possível, o Lula mesmo disse isso no seu primeiro mandato, não é? Ele disse, nunca os bancos ganharam tanto dinheiro. Primeiro que o Lula estava errado. Os bancos ganharam mais dinheiro, sim, na ditadura militar. Né? Não foi no governo dele que os bancos ficaram ricos. Foi lá na ditadura militar. Segundo, que sim, tinham ganho muito dinheiro. Só que aí, e aí eu caminho para o fim como um grande diagnóstico, o Mascaro, o professor Alisson Mascaro, da USP, no seu Estado, ou foi no Crise e Golpe? Não, foi no Crise e Golpe, eu estou confundindo os livros. Se não me engano, é no Crise e Golpe. É nesse, eu tenho certeza. No Crise e Golpe, texto do Mascaro, pela Boitempo, ele diz, o golpe no Brasil não foi qualitativo, foi quantitativo.
Para mim, esse diagnóstico é fundamental. O golpe contra a Dilma, que foi um golpe contra os trabalhadores, porque quem foi tirado não foi a Dilma, quem foi tirado fomos nós, dos nossos direitos. Fomos deslocados de um certo acesso público que tínhamos a bens sociais. A burguesia, cada vez mais próxima da possibilidade de aumentar os seus ganhos, ela deu um golpe, não na qualidade do regime, era social-democrata, veio para um ultraliberalismo. O governo do PT foi social-democrata, no sentido contemporâneo do termo, políticas sociais e acordo com a burguesia, para fazer a máquina do capital funcionar mais azeitadamente. O Lula mesmo disse, eu não sou socialista, eu sou sindicalista. Que bom, como o Magrão de Nazaré, que também foi um grande sindicalista, aliás, um dos mais brilhantes, como sabemos. O golpe, segundo o Mascaro, não foi na qualidade do regime. Era e continuou sendo de uma mesma qualidade. Não houve um salto dialético qualitativo. O que houve foi uma modificação na quantidade que o rentismo tirava da classe trabalhadora, para que ele lucrasse mais, para financiar a política keynesiana do Joe Biden, foi preciso uma reforma da terceirização, governo Temer, uma reforma da Previdência, já no governo Bolsonaro, que hipotecou o futuro meu, do Magno, da Jaqueline, do Ricardo, do Yuri, dos nossos filhos, porque isto que o rentismo se adonou da Previdência já estava pago. Quem financiou a minha aposentadoria foram os meus avós, os meus pais, e eu não vou me aposentar. Esses dias me ligaram aqui do fundo de previdência da minha universidade. Professor, você não quer aderir a uma previdência? Não. Por quê, professor? Porque eu vou morrer antes de conseguir. Ah, o senhor está sendo pessimista. Não, eu estou fazendo um cálculo. Mais ou menos ali pelos 70, 80. Se eu chegar lá, estou no lucro. Eu morro antes. E se eu aderir ao plano, eu não me aposento antes dos 72 hoje. Mas como a data é móvel, a cada ano vai um para frente. Eu não devo me aposentar antes dos meados dos 70. Ora, não vou me aposentar. Eu deverei morrer antes, muito provavelmente. Isso é uma questão de perspectiva, né? Então, não vou fazer. A diferença é que o dinheiro, vejam, eu não vou me aposentar, só que a minha aposentadoria já está paga. Mas e para onde é que foi esse dinheiro? Para Nárnia? Não. Esse dinheiro foi para o bolso do Paulo Guedes e dos seus financiadores. O Paulo Guedes, ele é um ministro que fala... Eu sou cachorreiro, eu crio cachorro, então eu tenho um termo, não, quem cria cachorro, que é dog whistle. O que é dog whistle? Eu apito para cachorro. É aquela mensagem cifrada que só os cachorros entendem. O Paulo Guedes só emite dog whistle. Vocês já viram que quando ele faz pronunciamento tem um teclado Bloomberg? Teclado? Tá aqui o teclado. Deixa eu ver se dá para mostrar aqui. Teclado, né? O meu não é Bloomberg, eu sou um professor universitário que conta as moedas, né? O Paulo Guedes, quando ele mostra um teclado Bloomberg, o que ele está fazendo é disparando uma mensagem cifrada para os rentistas que financiam e mantêm ele lá, para que ele faça políticas fiscais que saqueiam a classe trabalhadora. E o meu dinheiro, a minha aposentadoria, que já está paga, não será gozada por mim. Talvez o dos meus filhos também não seja. E está sendo paga por mim, que desconto todo mês o meu salário, direto na fonte. Meu salário é público. Né? O único salário que não é público é o do judiciário, o que é um absurdo. Né? É isso. É para isso que serve. É para isso. Isso a classe trabalhadora tinha que saber. Mas não aqui, num debate pequeno, no YouTube, não ali, numa televisão pública que é vista por meia dúzia. Não, uma mídia forte, uma mídia chegar de noite e falar. Assim como fizeram aqueles americanos lá, que faziam uma conversa ao pé da lareira, usaram o rádio, assim como os populistas da primeira metade do século XX fizeram. Populismo para nós parece um palavrão. Não, sejamos populistas no sentido de popular. Falaremos diretamente com a classe trabalhadora. E se temos um líder sindical, que é uma figura pública que fala diretamente ao coração, lancemos mão dele e exijamos dele que faça isso quando assumir, se é que ele vai assumir. Professor, se esse nosso encontro fosse aqui em terras baianas,
com certeza nosso grupo de pesquisa, né, nosso grupo de estudo, daria um abraço caloroso no Senhor, assim, enquanto um dos que estão na mesma trincheira que nós, né? Trincheira dos trabalhadores e trabalhadoras da educação. Como isso não é possível, né? Nesse momento, me permita que eu leia uma poesia aqui em forma de agradecimento à tua presença, à tua disposição de fazer o debate conosco, que, sem sombra de dúvidas, foi muito importante, tendo em vista a tua forma de fazer o debate, né? A tua pedagogia dialógica, assim, que ajuda muito a gente a entender algumas categorias que às vezes passam despercebido, né? É uma poesia já conhecida, mas para esses momentos difíceis, eu acho que vale a pena, né? O Benedetti, ele escreveu uma poesia chamada Por que Cantamos, né? Por que cantamos? Se cada hora vem com sua morte, se o tempo é um covil de ladrões, os ares já não são tão bons ares, e a vida é nada mais que um alvo móvel. Você perguntará por que cantamos? Se nossos bravos ficam sem abraço, a pátria está morrendo de tristeza, e o coração do homem se fez cacos. Antes mesmo de explodir a vergonha, você perguntará por que cantamos. Se estamos longe, como o horizonte, se lá ficaram árvores e céu, se cada noite é sempre alguma ausência e cada despertar um desencontro, você perguntará: por que cantamos? Cantamos porque o rio está soando e quando sou o rio. Cantamos porque cruel não tem nome, embora tenha nome em seu destino. Benedetti. É com essa poesia que nós nos despedimos e agradecemos novamente. Uma honra muito grande. Muito obrigado.